Olá, seja muito bem-vindo a mais essa videoaula do curso de Redes Industriais de Comunicação. Meu nome é Rafael Emerick e essa é uma aula da disciplina eh, do curso de Engenharia de Controle e Automação do IFCER. A gente já fez uma sessão de introdução, já falamos sobre o protocolo de aplicação, que seria essa camada verde aí, e agora a gente vai falar especificamente sobre o Modbus serial. O Modbus serial, ele basicamente, a aplicação é a mesma. Então, o mesmo sistema de supervisão que supervisiona o Modbus TCP supervisiona o Modbus serial. O que muda é aqui na camada de enlace, ok? Aqui na camada de enlace e na camada física. A gente vai dividir esse vídeo em duas partes. Nesta, a gente só vai avaliar a parte do enlace, onde a gente está vendo ali que o método de acesso é o mestre-escravo. Então, falar mestre-escravo só faz sentido no Modbus serial. É claro que pelo jargão, né, para facilitar o entendimento, na implementação TCP você também pode utilizar, mas tecnicamente dizendo, é uma característica limitadora do modelo serial, ok? Todo esse material, todas as figuras dessa videoaula, elas foram retiradas do manual Modbus sobre linha serial, na versão 1.02, que está nesse link aí, que está disponível no site modbus.org, ok? Dito isso, vamos começar falando, né, da camada de enlace do Modbus mestre-escravo. Bom, para quem já fez comunicação de dados no nosso curso, né, a gente sabe que a camada de enlace é dividida em duas partes. Ela tem a camada DLC, né, camada de controle ali, que vai definir alguns aspectos, e a camada MAC, que define o acesso ao meio. O que é o acesso ao meio? Bom, considerando que o meio físico é compartilhado, por exemplo, o ar ou uma linha serial, um fio, né? Se duas pessoas tentarem falar ao mesmo tempo, o que acontece? Acontece um ruído, né? O som se mistura e a gente não consegue compreender. Então, quando duas pessoas falam no ar, o meio físico, o ar, existe um protocolo aí, né? Até a nossa cultura tem esse protocolo. Quando um começa a falar, o outro tende a parar, né? A não ser que um dos interlocutores tenha prioridade de fala. Por exemplo, numa palestra ou numa reunião, a fala fica com uma pessoa e as outras pessoas vão tomando o direito de falar, né? Isso acontece também nos protocolos de comunicação digital. A camada de enlace, um dos aspectos importantes dela é garantir o acesso coerente ao meio físico, de tal forma que duas estações não tentem disputar o acesso, porque se elas falarem ao mesmo tempo, vai haver ruído, vai haver uma colisão de informação. A gente chama basicamente uma colisão, ou seja, os dois sinais vão se somar e vai acontecer alguma coisa não entendível, não inteligível, acho que é assim que fala, né? Bom, a nível de rede de chão de fábrica, né? A nível de supervisão também, no sentido clássico em redes seriais baseada em barramento, bus, né? Barramento, é muito comum a gente ter essa visão, né? Aplicação sobre enlace mais camada física. É muito comum, ok? Eu poderia dizer até que é um padrão aí dos modelos de rede Field Bus, né? A gente vai falar sobre isso no momento oportuno. Bom, agora vamos entrar nessa camada de enlace. O que significa mestre-escravo? Mestre-escravo nada mais é que um nome para o método de acesso ao meio de pooling, consulta. Qual que é o método mais simples de se implementar? Porque eu defino uma estação dona do barramento, mestre, e
as outras escravos, que só respondem ao mestre. Se só o mestre é o ativo, ou seja, ele que ocupa o barramento, eu tenho um ponto central de orquestração de acesso ao meio, ou seja, o escravo, uma característica da comunicação mestre-escravo é que o escravo jamais inicia uma requisição, ele sempre responde. Com isso a gente garante a comunicação mestre-escravo. Então, toda vez o mestre vai solicitar a informação para o escravo e o escravo devolve a requisição. Veja que esse é um modelo de comunicação manda e espera, né? Isso, o método de acesso, ele não privilegia a ocupação de banda. Assim, o foco não é maximizar a utilização de banda, é ter coerência no acesso, bem característico das redes de chão de fábrica, né? Mando, respondo. Mando, respondo. As informações pequenas ali, basicamente para fazer controle e automação. Bom, considerando isso, dado um barramento serial clássico Modbus, né, eu estou falando de Modbus, não de Modbus Plus, né, o Modbus serial, quando a gente fala de Modbus serial, eu só posso ter um mestre. Por quê? Se eu tiver mais de um mestre, eu quebro o método de acesso ao meio. Lá no Modbus Plus, usando o método de acesso baseado em token, né, token ring, é possível você até implementar multimestre, porque o mestre que tiver com token é o cara que vai orquestrar o canal. Para isso, utiliza-se de protocolo do HDLC e dessa lógica de acesso ao meio baseado em token anel. Então, é token ring porque esse direito de fala vai rodando de forma logicamente circular. Isso a gente trata lá em comunicação de dados. Aqui, quando eu falo de Modbus serial, eu estou falando de Modbus sobre um barramento serial, que a gente já viu que é o RS485, né, para multiponto. Usando o RS232, eu só poderia ter um escravo, né, um mestre e um escravo. No caso do RS485, eu posso ter só um mestre por barramento, por bus, ok? Toda a comunicação é inicializada pelo mestre. E o escravo nunca transmite sem receber uma requisição endereçada a ele. Isso também indica que só os escravos possuem endereço. O mestre não precisa se endereçar na rede, porque ele não manda mensagem para ele mesmo. Né? Porque a requisição, basta saber de quem veio a requisição. E a gente só tem um dispositivo ocupando o meio por vez. Esse é o objetivo do método mestre-escravo de acesso ao meio. Ok? E isso impõe a necessidade de um escravo nunca inicializar uma resposta. Ou seja, um escravo nunca vai mandar um diagnóstico, estou passando mal, estou com problemas e tal. Sempre o mestre tem que consultar todos os escravos conforme a lógica do processo. O nó mestre ele inicia apenas uma transação Modbus por vez, requisição, resposta. Na próxima é uma nova transação. O nó mestre gera requisições Modbus em dois modos de endereçamento. O que é modo de endereçamento? Para quem já fez o curso de comunicação, modo de endereçamento é a forma na qual você endereça uma informação. Eu posso gerar um frame e mandar para um dispositivo. Nesse caso, eu tenho o endereçamento unicast. Se eu pegar um frame e endereçar ele para múltiplos dispositivos, um frame só que vai para múltiplos simultaneamente, eu tenho o multicast. Então, o Modbus serial ele suporta unicast e multicast. Mas espera aí, como assim? Se você não falou que o escravo não pode responder, como é que funciona o multicast? Bom, vamos por partes. O modo unicast, né, cada escravo tem um endereço, o de posse do endereço de cada escravo, né, que vai de 1 a 247 dispositivos possíveis. O mestre manda uma requisição e o escravo mantém o seu endereço na resposta para informar o mestre de que escravo vem aquela requisição. Beleza? Então, requisição e resposta mantendo o endereço do escravo. O método multicast ele funciona no caso específico de broadcast. Broadcast é um multicast que endereça todos. É um grupo
de 100%. O Modbus serial, ele usa o broadcast, mas com uma restrição. Nenhuma resposta pode acontecer. Então, o broadcast ele é usado, por exemplo, para ajustes. Por exemplo, determinar set points. Ou eu quero mandar uma informação de alinhamento, de diagnóstico sem retorno, né? Eu quero ajustar parâmetro. É uma informação que só vai. É uma informação do mestre para o escravo. Ok? Todos os escravos têm que aceitar o broadcast para a função de escrita. Então aqui eu tenho um exemplo da função unicache. Requisição, resposta. Requisição, resposta. E aqui eu tenho um exemplo, tá vendo? É uma seta unidirecional. Beleza? Então a gente tem esses dois modos de comunicação. Lembrando que para ter resposta tem que ser unicache, porque a gente está falando de um barramento serial. Para endereçar ao broadcast, o mestre tem que usar o endereço 0. O endereço 0 é uma mensagem que não tem resposta, ok? Que vai para todos do barramento, que serve para todos. Se não for, eu como operador, eu vou definir o endereço de cada dispositivo usando lá o manual do dispositivo para dizer como que eu seto o endereço Modbus nele. Os endereços podem ir de 1 a 254 para cada escravo no barramento. E a gente pode reservar de 248 a 255. Bom, geralmente as próprias, salvo engano, né, a própria camada física vai limitar o número de escravos em 120, se não me engano, não, em 32. A camada física vai ter essa limitação. No enlace você pode endereçar até 240, né? Então você tem mais dispositivo possível. Geralmente, salvo engano, a camada física limita o número de dispositivos escravos num barramento. Devido aí questões de sinalização da onda digital, potência, etc. Então, basicamente, o mestre não tem endereço e cada escravo tem um endereço único. Se você tiver dois escravos com o mesmo endereço, atenção, né? Atenção nesse ponto. Se o operador que for lá no chão de fábrica configurar, botar dois escravos com o mesmo endereço, gera um problema, porque esses dois dispositivos vão ficar offline, porque naquela requisição a gente vai ter duas respostas e a gente vai ter sempre um erro naquela requisição que o mestre não vai entender, que ele vai receber a informação duplicada, ou com interferência, se eles mandaram ao mesmo tempo, né? Se duas estações falaram ao mesmo tempo, é interferência e ninguém entende nada, ok? Então, mais um fator importante de homologação, além da configuração da homologação da associação de variáveis e endereços, é importante uma homologação das respostas de cada dispositivo. Então, na rede Modbus é muito importante esse período de setup, né, de homologação, de validação, para a gente ter certeza que está tudo configurado corretamente, tanto os endereços, agora também os endereços dos escravos, ok? Bom, então o endereço 0 vai de 1 a 57. Quando o escravo responde, ele mantém o endereço, né? E na resposta, o escravo põe o próprio endereço no campo para informar o mestre quem está respondendo. O código de função indica que o escravo qual ação realizar. O código de função ele pode vir seguido de algum campo de dados, como algum parâmetro daquela função. E aí, né, se for uma função válida, o escravo responde no campo dado com o valor requisitado. A função de CRC, né, na verdade pode ser CRC ou LRC, que é um tipo, vamos dizer assim, uma variação do CRC, ele pode acontecer de duas formas. Por quê? Porque o Modbus ele tem um modo de operação binário e modo de operação ASCII. Também o modo binário é chamado de RTU. O modo ASCII é um modo com letras, beleza? A gente vai falar já disso aí. Bom, então, a gente já viu os detalhes da camada do mestre escravo ali, né? Vamos dizer assim.
talvez seria melhor ter invertido essa sequência aí, né? Mestre escravo, os modos de operação em cima e o protocolo de acesso ao meio embaixo para fazer coerência com a subcamada MAC do modelo teórico, né? Mas enfim, imagina que esse desenho está invertido, isso não vem ao caso agora, é só um detalhe. Então a gente já viu, a gente já entendeu o que é o modo, né? Entenda que o correto seria isso aqui está aqui embaixo e isso aqui está aqui em cima, tá? Mas enfim, isso aqui é só um parênteses. Bom, agora nós vamos falar sobre os modos de transmissão, ou seja, a forma com que um escravo ou um mestre podem transmitir. E a gente tem o modo RTU e o modo ASCII. Sim, antes disso, basicamente a máquina de estado do mestre, né? Ele fica, dado um evento que necessita ele fazer uma requisição para o escravo, ele fica lá guardando e ele faz a requisição e espera um tempo, né? Um tempo máximo de timeout. Então ele tem ali o stop and wait, né? Naturalmente falando. Então ele manda, fica esperando a resposta por um tempo, né? Deixa eu tentar sair aqui da visualização. Opa! Então ele fica aguardando aqui por um tempo, né? Opa, aqui, né? Tá aqui. Então, ó, idle, no primeiro nível a requisição é enviada. Essa aqui é uma requisição do modo broadcast, né? Ele aguarda um tempo para garantir que chegou em todo mundo e volta para o estado idle. Na transmissão unicast ele manda e aguarda a resposta. Então ele aguarda a resposta ou o código de erro, né? O código de erro é o caminho vermelho. Uma vez que ele recebe a resposta, ele processa essa resposta e volta para o idle. Então eu tenho um tempo de processamento e eu fico aqui aguardando a nova solicitação aí da aplicação. Ok? É bem simples o modelo do mestre. No escravo, ele fica aguardando, ele nunca inicia, né? Ele nunca inicia. Uma vez que ele recebe a requisição, ele verifica a requisição. Daí ele vai aplicar aqueles casos de verificação de erro, né? Uma vez que o frame está correto, ele analisa os dados, lembra? Naquela primeira máquina que a gente mostrou na aplicação. Ele olha o formato e responde o código se tiver errado. Se tiver tudo certo, ele processa a ação. Se a ação for uma ação inválida, também ele vai devolver um código de exceção. Se tudo tiver certo, ele vai lá, vai pegar, por exemplo, a variável, vai atualizar uma variável do processo, vai formatar uma resposta de confirmação ou com resultado e vai devolver e ele volta para o estado idle. Se a gente observar esse algoritmo, né, que basicamente é a implementação do stop and wait, ele garante que, dada a comunicação, eu tenho uma requisição aqui do mestre, um tempo de espera, e no caso essa requisição foi para o escravo 1, o escravo responde. O mestre recebe, um tempo de espera processando, e aqui ele mandou um broadcast para os dois escravos, para os N escravos que tem aqui. Aguardou um tempo para garantir que todos receberam, porque ele não pode confirmar nada. E ele fez uma requisição para o último escravo, que por acaso aconteceu um problema. Aconteceu um problema, não vai ter, no caso aqui não teve, deu um CRC e tal, não teve resposta. O mestre ele vai esperar aqui o tempo do timeout. Estourou o timeout, ele sabe que não deu certo. Observa que no meio físico a gente só tem um falando por vez para cada transação. Isso é garantido pelo mestre escravo. Ok? Bom, vamos falar sobre o modo de transmissão. Bom, o modo de transmissão é como que a mensagem é estruturada. No Modbus ele tem uma peculiaridade de ter dois modos de transmissão. O RTU, que a gente pode chamar de modo binário, onde os bits são tratados em hexadecimais, ou seja, como bit mesmo. E o modo ASCII, a gente tem basicamente o frame sendo organizado com letras, ok? No fundo é tudo bit, mas o código vai ser diferente.
No RTU vai ser o bit bruto, o valor bruto ali em hexa. No modo ASCII vai ter lá também uma sequência de bits, mas aqueles bits vão representar uma letra e essa letra vai ter um significado na comunicação, né? Então, é uma forma diferente de representar os bits no frame. Bom, um detalhe é que num barramento todos os dispositivos têm que estar no mesmo modo. Então eu não posso ter um dispositivo RTU e outro ASCII bagunçado. Todos os dispositivos têm que estar no mesmo modo. Agora, quando eu uso um, quando eu uso outro? Na prática é assim. O modo ASCII, como o operador, lembra? Ele tem que validar endereço, ele tem que validar acesso de memória, ele tem até que validar as funções. Nesse período de homologação, é útil que o operador veja os comandos no formato de letra, porque fica muito mais inteligível para ele analisar. Uma vez que ele homologou e está tudo funcionando, ele pode chavear todos os dispositivos para o modo RTU. Mas lembrando que tem que ser todos. Se ele esqueceu um, aquele um não vai funcionar, porque muda a representação, a organização dos bits no frame. O frame fica diferente. Fica diferente principalmente não no frame lá da aplicação, mas fica na forma do frame que vai para o serial. Lembra, a gente está falando de Modbus serial. Então o Modbus serial no fio é mandado byte a byte. Aqueles 256 frames lá da camada de aplicação, eles vão ser transmitidos byte a byte no fio, né? Na camada inferior. No modo RTU, lá o frame lá em cima é ok, né? O frame da aplicação lá do verde que a gente mostrou. No RTU, os bytes vão ser organizados dessa forma. Ó. O primeiro bit é o start, e aí eu tenho 8 bits, 1 de paridade e o stop. Ou 100 bits de paridade. Por que esse bit de paridade? Na aplicação, eu tenho CRC, mas eu também posso ter paridade byte a byte, ou seja, para cada byte eu posso habilitar ou não paridade. Né? Se eu conseguir minimizar erros a nível de byte, é menos provável que eu tenha erro a nível de CRC, que vai analisar o frame inteiro. Então fique claro, o frame é a nível de aplicação, Modbus de aplicação. A nível de transmissão lá entre enlace e talvez por isso que eu coloquei embaixo, né, camada física, é byte a byte, ok? No caso do Modbus RTU, basicamente ele respeita o padrão RS485, ok? Que tem basicamente esse padrão de sequência. Quando a gente usa a estrutura nativa do RS485 para a estrutura de bytes, né? A gente basicamente acho que isso aqui ficou o formato de cada byte tem no caso ele tem até 11 bits, né? 8, 9, 10, 11, ó, 8 da palavra mais 3, né? Start, 8 bits de dados. Uma outra peculiaridade. Por padrão, no fio, os bits vão byte a byte na sequência Little Endian. Então lembra? Agora atenção. Na aula que eu falei sobre aplicação, saindo a informação do registrador e indo para a camada inferior, o registrador tira por padrão os bytes do mais significativo para o menos significativo, as palavras, né? Pega uma palavra, eu vou pegar os bytes mais significativos para o menos significativo. Uma vez indo da camada de enlace para o fio, aí agora eu vou ter que pegar byte a byte e botar no fio. Estes bytes eles vão do bit menos significativo, vai primeiro, depois vai ao mais significativo, é invertido. Isso é um padrão na comunicação física, certo? Geralmente os bits menos significativos vão na frente. A comunicação física, geralmente na transmissão dos bits, é Little Endian. Okay? O Modbus a nível de aplicação, tirando da memória e descendo para a camada de baixo, ele vai tirando Big Endian, do mais significativo para o menos. Mas da camada de enlace para o fio é byte a byte e os bits vão Little Endian, ok?
Então aqui eu tenho um exemplo. Ó. Essa palavra aqui tem 2 bytes. A aplicação, ela vai pegar desse registrador, né? Ela vai pegar esse byte e vai mandar para a camada de enlace. Depois vai pegar o outro. Da camada de enlace para o fio, ó, o bit vai ser organizado, ó, o A e o B. E aí primeiro o start bit, vem o C, depois vem o B e o par e o stop. Essa é uma peculiaridade para quem estiver fazendo troubleshooting, né? Às vezes não entende o porquê que está vindo na sequência alternada. É por essa razão. Beleza? Detalhe, muita atenção nisso. Bom, agora falando na estrutura de frame, o RTU é diferente do CRC. Então, como a gente viu na aplicação, o primeiro byte é do endereço do escravo, o segundo byte é o código, depois eu posso ter de 0 a 250, porque basicamente 256 no Modbus serial, o tamanho máximo é 256 bytes. Porque o data pode ser de 0, vazio, ou 256, ou até 252. Eu tenho 2 bytes de CRC, né? Sendo que o primeiro é a primeira parte e a segunda parte, é um CRC 16. Beleza? Então, no RTU eu tenho 256 bytes. Quando a gente configura a camada física do RS485.232, uma coisa que a gente configura é a taxa de baud, né? Quantas vezes eu vou pegar um caractere, um símbolo e botar no fio, né? Isso é um ajuste de camada física. Esse tempo seria equivalente, dependendo da taxa de bauds que você ajustar a comunicação física da rede serial, pode ser 9.600 bauds, pode ser 11.000 e tralalá bauds, enfim, são as taxas padrões lá do padrão RS, né? 232 e 485. Isso, quando a gente ajusta essa velocidade, essa velocidade de baud, né? Essa taxa de símbolo, ela é ajustada equipamento a equipamento pelo operador. O operador que vai configurar no serial, ele define isso. Se ele definir errado, por exemplo, tiver dispositivos em taxas diferentes, a comunicação não acontece. Porque a velocidade que um tira o bit do fio tem que ser igual em todo o barramento, ok? É adequado que todos os dispositivos tenham a mesma taxa de baud da rede serial. A gente vai falar isso mais para frente. Mas só para a gente entender de onde que vem esse char. Esse char, basicamente, é o intervalo de tempo de um caractere ir para o fio. Então, no modelo RTU, uma mensagem ela tem que ter pelo menos um frame inteiro, né, de 256, ele tem que ter um espaçamento de no mínimo 3.5 caractere. Ou seja, ele vai esperar um tempo correspondente a 3.5 caractere que está ligado à taxa de bauds, beleza? E com isso eu tenho o meu start e end, porque a comunicação é assíncrona, né? Eu nunca sei quando vai, o escravo nunca sabe quando vai vir um frame. Então, durante um intervalo maior do que 3.5, se vier uma sinalização, é o início do frame. Aí, a partir daí, ele sabe que o primeiro byte, em seguida, né, depois de esperar 3.5, ele sabe que um byte é endereço, função, e aí com isso fica fácil de implementar, fica barato de implementar o processamento do frame. E no final ele espera pelo menos um tempo maior que 3.5. Para garantir que um frame está ok, vamos dizer assim, os bytes desse frame eles têm que chegar em intervalo contínuo menor que 1.5 caractere. Por isso que é comum dizer que o modo RTU é mais rápido, porque ele fica analisando o tempo do byte. Então todos os dispositivos, em função do seu tempo de amostragem, quando ele vai tirar o frame, que é o PDU inteiro, o byte a byte ele fica esperando 1.5. A cada 1.5 no máximo tempo de caractere, que é o tempo, né, relativo associado ao tempo de baud, tem que chegar um byte. Se não chegar, se estourar esse 1.5, considera que o frame corrompeu, que deu algum problema, que deu algum atraso, porque isso é para funcionar em rede serial. E isso está associado ao tamanho máximo da transmissão. Então, se um byte, né, por exemplo, foi mais rápido que o outro, por que isso aconteceu? Não tem que acontecer, por exemplo, numa transmissão sobre fio, né? Todos os bits ali fluem em ondas eletromagnéticas. Não tem motivo para ter um atraso no barramento curto. Teria se fosse uma transmissão de longa distância numa taxa
muito alta, né? Algum tipo de dispersão entre os bytes. Então, por exemplo, se a taxa de baud configurada for de 19.200 bits por segundo, né? Um caractere, né? É só fazer essa regra de 3, né? A taxa de baud é 19.200 bits por segundo, bauds, que no caso ali o sinal digital e o sinal de baud é 1 para 1, então eu posso dizer que é a mesma coisa, né? Bits e baud. Então, o tempo recomendado né, se você fizer uma regra de 3, dá 750 milissegundos para cada byte, ok? E se o tempo de interframe 3.5 vai dar 1750 milissegundos, então é uma coisa bem determinística. Ok, o padrão RTU, por isso que é comum o pessoal falar, ó, RTU ele é mais rápido, porque ele espera um tempo travado em relação à taxa de baud definida. O ASCII já é diferente, ele vai ordenar a leitura do frame conforme o caractere que monta aquele frame. A estrutura e uma vantagem do ASCII ele é legível. Então, se você estiver analisando o barramento, você consegue interpretar, porque você vai ver letras, né? Você consegue até printar numa tela. Bom, só que o padrão do byte é diferente. Ó. Ele tem um start bit. Por ser ASCII, né? 128 representações, ele usa 7 bits para o dados, para ter as letras do padrão ASCII. Sem acento, sem vírgula, o padrão americano clássico. Um bit de paridade e um de stop. Né? E olha a estrutura de frame. Eu tenho um caractere que marca o início, 2 caracteres marcam o endereço, 2 caracteres porque marcam uma função, e de 0 a 2 vezes 252 marcam os dados, e aqui eu uso o LRC para fazer essa verificação em funções de 2 caracteres, ok? Bom, no modelo RTU, a transmissão vai ter essa característica, né? Eu tenho que transmitir, eu aguardo aí 3.5 segundos, faço a transmissão e fico esperando pelos próximos intervalos de 3.5. Chegou um frame, né? Ou seja, dentro do intervalo menor que 3.5, houve uma sinalização. Eu vou tirando os caracteres atendendo ao intervalo de 1.5 ou até interpretar o 3.5 que é o final do frame. Caso o 1.5 expire, aí eu vou tratar um frame com falha, né? Um frame não ok, e volto para o estado idle. Caso contrário, eu fico até terminar de receber o frame, faço o controle, volto para o estado idle, ok? Basicamente essa é a ideia. No ASCII não, eu já fico esperando por caracteres, ó. Essa é a diferença, tá vendo? Então ele fica esperando, ó, espera um carry return, né? Sinal de enter. Então o cara pode debugar com um teclado, por exemplo, né? Ele pode gerar um frame usando um teclado e ele consegue fazer a validação da rede. Não é conveniente botar uma rede de automação operando no modo ASCII. O modo ASCII é útil para você fazer o troubleshoot, a análise, a validação. Depois você joga para o modo RTU para ela funcionar de uma maneira mais, vamos dizer assim, determinística. Não fica esperando caracteres, né? Que isso poderia dar uma aleatoriedade. Eu vou ficar aguardando até chegar o caractere X. E aí pode ser um tempo muito grande ou um tempo que dá algum nível de aleatoriedade. Bom, no próximo vídeo a gente vai falar sobre a camada física. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Até o próximo.